Uma mensagem na palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falta um pouquinho só de água. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É a Bíblia aqui. Meus irmãos, amados do Senhor, amém? Quantos estão bem tristinhos hoje? Levante a mão assim, bem tristinho. Triste, bem grande, alegre com Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Desde já agradecer a grande oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite, junto com a igreja em América, os irmãos, nobre diácono senhor Felipe, irmão Alberto, os demais irmãos. Irmão Fábio, Deus abençoe você, sua esposa, os demais irmãos. É uma alegria sempre estar compartilhando e aprendendo junto com os irmãos deste livro sagrado, a palavra de Deus. Vamos ler então o texto, Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aí ele dá a localização do jardim, da banda do Oriente. E pôs ali um homem que tinha formado. Amém? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Localização oeste. Quem ele pôs lá? O homem, né? Que ele fez esse homem. Logicamente que o primeiro casal, que todos nós sabemos quem é o primeiro casal que Deus fez, foi Adão e Eva. Adão e Eva é a mãe, né, da raça humana. Todos nós viemos da descendência de Adão e Eva. Não, ninguém veio de extraterrestre, ninguém veio da lua, ninguém veio de animal. Nós viemos daí. Então logo nós também somos imagem e semelhança de Deus. Pois bem, hoje vamos tratar um pouco sobre família, projeto arquitetado, planejado 100% por Deus, 0,% planejado pelo homem
ou por qualquer outra instituição da terra. A família é primeiro do que a igreja. A família é a base. A família é a essência. A família representa muito mais do que uma representação. O porto seguro. A família é família. Não tem tanta coisa para a gente tentar enfeitar a família. Família é família. Umas grandes, outras pequenas, umas que têm problemas e outras que não têm. Família de todos os tamanhos e tipos, desde que essa família seja do plano original de Deus, homem e mulher, depois os filhos, né? Aí, se essa família não for homem e mulher, logo não é uma família completa, né? A família completa é essa que está na Bíblia: homem e mulher. A Bíblia diz que Deus viu que o homem não era bom, o homem está só. Não é? Deus observou cuidadosamente. Não é bom você ficar só, não. Eu vou fazer para ti uma companheira. A palavra é companheira. Companheira. Uma amiga. Vou fazer para ti, Adão, uma pessoa que seja compatível, não é? Que preencha as tuas necessidades físicas, sexuais, né? Que é esse sentido mesmo, e a comunhão de vocês. Quando Deus disse, meus irmãos, prestem bem atenção, quando Deus disse que não é bom o homem estar só, será que só a presença de Deus não era autossuficiente para preencher todo o ser daquele homem, né, irmão? A gente religiosamente, a gente diz, sim, só Deus consegue preencher toda a nossa vida. Vírgula. Não, senhor. Não. Deus não como é que eu quero dizer? Deus, ele não é o bastante, vamos dizer assim, bem, dentro desse contexto. Não sai desse contexto, porque senão você vai dizer, irmão, eu vou dizer lá na igreja que Deus não é autossuficiente para nos preencher completamente. Nós estamos falando do termo família, né? Que Deus mesmo que disse, não é bom estar só eu contigo todas as tardes, aqui vindo te visitar. A viração do dia não está legal. Não está legal. Ou seja, o homem precisava de alguém a mais. E nem ele sabia a necessidade, mas Deus viu isso e percebeu, pelo cuidado que ele tinha com os outros animais e outras coisas. Ora, se Deus disse que não é bom o homem estar só, como é que eu vou dizer que ele está bom? Então ele percebeu, olha, é o seguinte, a mulher vai preencher 50%, como digamos assim, né, Evanilson? E eu vou preencher 50% do teu ser. Por quê? Porque o homem não é só um ser espiritual, ou só um ser físico. Nós somos espirituais e somos também carne. Não é não? Nós somos seres humanos que habitamos na terra e somos seres feitos para habitar no mundo espiritual. Nós, preste atenção, por que não era bom o homem ficar só? Porque a parte espiritual do homem era contato com Deus, não é? O espírito do homem é o homem, só que na hora de comer uma maçã
maçãzinha, Felipe Ávila Moraes, na hora de comer uma banana, uma uva, aí Adão comia sozinho. Deus não poderia comer. Deus não sabia o sabor das frutas que ele fez. Bem, nós não vamos aqui entrar em apologética cristã, assim, para isso aí. Mas a fruta, as coisas, a água que ele tomava, e Deus sempre vinha no final da tarde e se sentava com Adão e iam se relacionar, conversar daí do universo das coisas. Aí Deus decidiu: rapaz, não é bom, está faltando alguma coisa para ti. Vou fazer para ti uma companheira. Qual é o nome da tua companheira? Vou fazer uma Irlene pro Vanilson. Não é Bonita Sol. Aí Deus fez o Vanilson. Aí daqui a pouco eu vou ter que preparar ela para ali. Não sei o que é que ela é, de Belém do Pará. Aí fez aula gêmeas, fez, e Vanilson encontrou ela. Tem que procurar, né? O nosso caso agora é procurar, né, filho? Procurou. Quem procura, acha. E pela porta de saúde, eu passei lá uns 5 anos só pesquisando aí uma semana até que achei. Até que ela caiu lá. É difícil. Achei ela ali, linda, maravilhosa, toda poderosa. Ela se enche, meus irmãos. Mas tem que procurar, né, filho? A primeira, casei, essa aí, nós estamos em 20 anos lá, né? Quantos anos? 20 anos. Tem pouco ano, né, irmão Alberto? Tem 50 anos de casado, 30. 50 e uma fraçãozinha. Aí, viu, gente? Então é isso. Temos aí, né? Então tem todo tipo de relacionamento. A gente não vai dogmatizar quem casou, não é essa a ideia. A ideia é que você encontrou uma pessoa e não está só. E se está só agora depois de divorciar, seja outra situação. Nós estamos falando da essência, da base da família, né? Porque às vezes quando a gente está pregando sobre família, aí alguém diz: não, eu agora estou solteiro, então agora eu estou divorciado. Não é isso aí. Estou falando da essência, do começo, da origem, como Deus fez. Amém? Então, o que chama a atenção desse texto aqui, senhora Girlane, né? Gildeane. No dia 4 nós vamos fazer aí culto lá por ali, pela casa de Gildeane, pelo Fábio, em nome de Jesus. Não, tio, já 4 não, 18, né? 4 é lá no barulho. Bem, o que chama a atenção desse texto é: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O que Deus fez? Plantou. O que é plantar? Quem já fez plantação? Todo mundo aqui sabe o que é plantar, né? Plantou um jardim. Suponhamos que essa região aqui todinha seja o Éden, né? Cheio de árvores frutíferas, boas para comida. Essa área todinha que seja o Éden. E Deus viu o Éden bem bonito, né? Bem bonito, bem especial, um local bem mesmo apropriado, com água, com frutas, todos animais. E ele resolveu plantar no Éden um jardim. Suponhamos que esse seja o jardim que Deus fez, né? Pode ver o texto. Plantou, ele plantou, não nasceu por conta própria. A gente vai entrar nesse detalhe. Por que Deus simplesmente, quando fez o homem, não chegou e colocou ele em qualquer área, em qualquer local? Ele poderia, afinal de contas, tudo que ele fez logo ali no princípio, está tudo em equilíbrio ecológico, equilíbrio com o ecossistema, com a geografia, tudo bem equilibrado. Mas a Bíblia diz que ele fez questão de plantar. Quando a
a gente planta, o que a gente faz? Pega a semente ou a muda, não é assim? E planta, faz a plantação. Não é? E quando a gente planta, para que essa árvore ou venha produzir, a gente tem que ter cuidar disso aí. O que Deus está fazendo? Lá. Deus, em outras palavras, Deus fez o lar. Ele plantou a casa de Adão e Eva. Não, ele construiu. Ele não disse, porque no primeiro momento, senhor Fábio Farias, a Bíblia diz assim, haja. Deus, para criar o Éden, ele disse haja, né? Haja. Aí houve o Éden. Mas agora, para colocar o homem e a mulher, ele plantou. Estão entendendo? Ele pegou e fez, construiu a casa do primeiro casal. Já tinha prestado atenção no detalhe desse texto? Quando a gente pensa assim, o Éden, eles moravam no Éden, sim, moravam no Éden, mas o Éden era o Éden, um espaço grande, mas dentro do Éden ele criou um jardim, e esse jardim a gente chama a casa de Adão e Eva. Como é o jardim? O jardim é a coisa mais feia, não é? Olha, para ver, a Bíblia chama da primeira casa, primeira habitação deles, de jardim, lugar aprazível. Logo a família, logo a casa, tem que ser um lugar de descanso, de repouso, de segurança. Tem que ser um local, não é, apropriado para descansar, repor as energias, tomar um cafezinho da tarde, lá naquela varanda do albergue, não é? Um riozinho para tomar banho, uma jussarinha que está no valinhos. Então Deus vai pegando os detalhes, porque lá nele nascia um rio, e desse rio saía 3, coisa boa. O que Deus fez, a primeira casa, construção, que ele chama de jardim, não era qualquer coisa não, era coisa abençoada. E como é que está o seu jardim construído, o meu jardim construído, para colocar a esposa, colocar os filhos? Está fedendo cabrito? Logo no entrar já está fedendo. Rapaz, eu entrei na casa de meu irmão Alberto, fedendo só porco, não sei o quê. A casa do Pedro Enéas só gato molhado. É importante a gente observar esses detalhes, porque foi Deus quem plantou. Quando Deus planta, ele faz cuidadosamente um local aprazível, aconchegante para Adão e Eva. Já o segundo Adão, que é Cristo, não teve a mesma sorte, entre aspas. Ele nasceu aonde? Na manjedoura. Só porque o primeiro Adão pegou e o segundo deu a chicotada no segundo Adão, que é Cristo. Olha a diferença aí que o pecado faz, tá vendo? O pecado é uma desgrama. Cristo foi nascer lá numa manjedoura. O segundo Adão, que Paulo chama. O segundo Adão é Cristo. Nasceu já em uma manjedoura, um cheirinho de animal, tá? Aquela coisa toda. Mas sabe por que ele fez isso? Para poder nos garantir o jardim de volta. Que ele foi, a Bíblia diz que esse jardim foi bloqueado quando Adão peca, ele foi bloqueado e foi levado para o terceiro céu. Ninguém encontrou um jardim desse que Cristo tem. Ninguém sabe a localização dele. Aí você vê bem que essa é a localização dele. Mas ninguém até hoje tem disso, desse jardim na terra. Não tem. Vai lá na ponta do Oriente, lá você não vai achar não. Você vai achar o rio, o Pison, vai achar esses outros rios estão aqui, ó. Todos eles aqui, ó.
mas você não vai encontrar. Misteriosamente você não encontra. Por quê? Porque nós vamos outra vez num jardim que Cristo preparou para o povo dele, resgatado agora, comprado com seu sangue para morar com ele. É o lugar melhor que existe. É o que Cristo faz. Plantemos esse jardim, um lugar bom, de segurança. Irmão Vanilson, você tem uma casa, não tem? Uma casa. Se nessa sua casa não tiver portas, especialmente porta, ou então, aí de noite, como é que você consegue dormir com a sua esposa, com a sua filha, ou mesmo sozinho nessa casa, sem porta, sem nada? Consegue, sim ou não? Como é que é? É difícil. Por que você não consegue dormir, né? Por causa da insegurança que a gente vai ter. Qual o seu medo? De alguém entrar, fazer alguma coisa. Viu, gente? É exatamente isso. E se for a irmã Irlene? Se for ela sozinha na casa, ela consegue dormir lá na casa, a porta quebrou e tal. Quem consegue dormir? Só se for assim, não sei lá, né? Né, irmão? Difícil, né? A primeira coisa que a gente falou, fechando logo é janela, é porta. Meus irmãos, Cristo fez, Jesus fez tudo certinho. Mas Felipe Ávila Moraes, por onde aquela serpente entrou? Se o jardim estava tudo uma cobra, até então não tinha maldade na cobra, né? Não tinha entrado em pecado, então os animais tinham essa ideia de ter pecado. Ali tudo era legal, estava tudo legalizado. Só que o Satanás, ele, quando ele é expulso do céu, expulso do primeiro jardim, a Bíblia também diz que ele vivia entre as pedras afogueadas, ou seja, com fogo, pedras, o seu próprio corpo, né? O anjo ungido, inteiro ungido. Quando o homem está na terra, Deus fez o homem, ele já está caído, já está desviado do céu. Apesar que a gente não vê a história dele em Gênesis, nós vamos ver indícios dele sendo expulso nos livros dos profetas, Isaías, Ezequiel, né? Nós vamos ver ele sendo expulso aí nesses livros aí. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: eu vi Satanás com raio cair do céu, né? A Bíblia diz que no livro de Efésios, que eles estão nos ares, né, nas regiões celestiais, buscando a que possam pagar. Então, logo, se a nossa casa não estiver protegida devidamente, nós não temos segurança, não vamos dormir tranquilo. E se nós deixarmos ela do jeito que está, qualquer coisa, móveis, vai ser roubado, não é? Pode ser roubado. Para que o nosso lar, a nossa família seja segura, tem que partir primeiro do macho, do homem, não é não? Vamos lá, bota a porta nessa janela aí, ó. Coloquem porta nessa janela, ou porta na porta, a madeira para tapar. Por exemplo, isso aqui está aberta, né? Vai ser claro aqui, ó. Aqui, ó, está aberto. Aí todas as coisas são retiradas e colocadas ali onde tem porta. Por que não deixa aqui? Eles podem, né? Então, no lar, a família, se não tiver esse tipo de proteção, é fácil qualquer coisa entrar e roubar a alegria, roubar tantas coisas. E a Bíblia diz que
ele veio matar, roubar e destruir. Quando Cristo planta o jardim, ele faz cuidadosamente. Dentro desse jardim tem animais diversos, aonde o inimigo das nossas almas aproveitou a serpente para materializar a sua fala, né? Ou aproveitar a fala da serpente, na verdade. Talvez a Bíblia diz que era um dos animais mais espertos, sagazes, astuto, inteligente. Nós temos aí uma ave, um pássaro que chega, a gente diz que ele chega a falar, né? A ter uma comunicação semelhante à dos homens, né? O papagaio. Então a serpente, provavelmente ela já se comunicava na fala idêntica do homem, ao ponto da Bíblia dizer que a serpente falou com Eva, e com o poder de Satanás melhorou mais ainda a fala. Prova é que ela não tem medo, porque se fosse um animal que ela tem medo, ela teria feito. Hoje, atualmente, quando a gente vê uma serpente, a nossa intuição é fazer o quê? Por mais que ela está fugindo de você, você pega lá, o negócio já quer matar o bichinho, né? Ficou essa rivalidade, não é não? Porque quando nós olhamos para ela, nós olhamos o que? Perigo. Nós olhamos para a serpente, nós olhamos perigo. Olhamos o que? Veneno dela. Nós olhamos negócio ruim. Então tem gente que olhou ela passando lá, já está correndo mesmo aqui, né? Medo. Então, queridos, coloquemos, tapemos as brechas do nosso jardim. E esse jardim, ele pode ser físico e pode ser o nosso coração, a nossa mente. Bloquear os acessos desses insetos espirituais, mentais, para não invadir a nossa mente. Não é? Para não invadir a nossa mente, a nossa casa. Porque quando esses agentes invadem o nosso jardim, que é o nosso lar, aonde está todo mundo, aí começa a ter problema. Então, se você viu uma serpente entrando no seu jardim, que é o seu lar, a sua casa, da sua família, não brinque não, manda logo ela embora e fecha com o cadeado. Eu estou falando aqui, né? E vocês estão entendendo exatamente o que é isso, né? Simbolizando a estrutura de um casamento, de uma casa, de uma família. A gente não tem liberdade, entre aspas, de ter acesso o que a gente quer depois de ter família. Tem não. O primeiro acesso que nós tivemos, ou que Deus teve, foi com a gente. E o segundo acesso que nós tivemos como homem, macho, foi com a mulher. E essa Deus casou logo, pegar. A Bíblia diz que Deus injetou em Adão, vou falar aqui, né, dessa forma, como é que dá o nome? A pessoa, para fazer uma cirurgia, faz o que? Aplica uma anestesia, né? A Bíblia diz que uma anestesia de Deus é o quê? Um sono profundo. Adão dormiu. Dorme. Aí Deus tira de Adão o quê? Uma costela. Tira uma costela. Passa aí, Deus, aí a serrinha aí, corta uma aí, fecha no lugar, bota carne, né? Pode ver aí, ó, o Felipe está. Todo homem é torto de mar. Todo homem é torto de mar. A costela do Felipe está ali, ó. Eu disse, ó. Está bem que não é da grande, né, tio? Eu acho que Deus tirou da menor. Aí tirou todo homem. Está faltando uma
costela, está com carne, né? Desse lado, né? E fez ela. Quando Deus faz, assim, ó, tá aqui, aí ele disse, bicho, beleza, carne da minha carne, osso dos meus ossos, tu vou logo, ele vem logo, teu nome vai ser Eva. Tu é minha auxiliadora, tu é minha companheira, tu é, né? Então, gente, foi Deus que criou e disse que não era bom o homem estar só. Vou fazer para ti uma auxiliadora, eu vou pôr vocês em um jardim que eu mesmo vou fazer. Plantou com as próprias mãos. Se você pudesse, condições financeiras, dinheiro, você faria a melhor casa possível para você e sua esposa e seus filhos, sim ou não? Ou faria a pior casa? A gente faz a melhor. Agora, irmão, imagine como Deus fez para Adão e Eva. Nós, seres humanos, queremos viver num local bom. Imaginou um quarto quente, e não tem um ventilador, não tem nada, uma cama fedendo só CC. Uma comida tão. Não é não? Então por isso que Deus disse, olha, todo tipo de comida aí, ó, fruta aí, meu irmão, te abastece. Não, o que Deus fez é coisa linda. Isso é o Deus que fez. E nós temos que pegar pelo menos 1% disso que Deus fez para nós e fazer, repetir isso para nossas famílias. Não é não? Repetir isso para nossa família. Não, essa mulher está com esse colchão 10 anos, 30 anos no colchão. Não, mas eu comprei do melhor. Está na hora de mudar. É para quando era jovem. Meu Deus, estou falando para mim mesmo. Se quiser, pula essa parte. Mas meus irmãos, o lugar mais especial de descanso é onde? É na cozinha, no fogão? Não é. Ali é para fazer a comida e tal, mas é um momento prazeroso. Mas para quem está ali, você está sentando e vai só comer, né? Mas quem está lá esquentando a barriga, esfriando lá na pia, não é fácil, né, irmão? Mas é desse jeito que funciona, cada um com seus papéis. Está na hora de trocar, né, alguns utensílios que já estão desgastados e renovar. Né, irmão? 50 anos de casado, está na hora de ir lá no Lençóis Maranhense, se enrolar nessa negona lá, ou eu não sei quem é, e dar uma vira-volta com ela, ir para a quarta, quinta lua de mel. Meu irmão, fica só nisso aí. Mas não foi Deus que disse que não é para ficar só? E tem muito irmão que gosta só de viajar só. Tá? Tem exceções, né? Cada caso tem um caso à parte. Não é não? Tem que aproveitar agora. Aí você teve 50 anos de casado, até que os filhos ficassem de grande e tomaram conta das suas vidas. Olha que é um bom tempo, né? Bom tempo só criando, cuidando do filho. Aí depois de criar o filho, dá ver os netos. Aí agora eu tenho neto, eu vou criar neto. Meu irmão, manda esse pai e essa mãe criar esse neto. O filho dele, na verdade, né? Eu não estou dizendo que de repente pode, é isso. Eu falo isso não. Eu estou falando que agora é hora de você aproveitar, pegar aí o trem e viajar com o avião. Porque a Bíblia diz assim, ó, o homem, lá no livro de Provérbios, o homem deve gozar com a sua mulher, ainda que em vida, né? Deus que diz isso. Desfrute. Esse dinheiro que está aí é para exatamente isso, né? Meu irmão, mas uma prata de comida aqui em casa é 10 reais, lá não sei aonde é 50, e daí? Está gastando com a melhor pessoa da tua vida, teu esposo, teu filho. Vai gastar com quem?
não guarda para mim essa cultura que se vire aí, pô, eu dá um jeito deles aí. Mas, irmão, pior é que a gente não aproveita o que Deus nos dá, né? Não é verdade? A gente só trabalha. Aí daqui a pouco a gente fica velho, aí a gente vai só para comprar remédio, aí você não usa nada na vida, aí você já passei crente todo preso. Não, nunca foi num rio, nunca foi numa praia, nunca foi. Que vida de crente é isso? Se nós somos o povo mais feliz da terra, que alma dessa felicidade? Eu não posso fazer isso porque eu sou crente, eu não posso fazer isso porque eu sou crente, eu não posso. E eu posso fazer o quê? Não pode dar praia porque é pecado, não pode ir no céu porque é pecado. Não, chatice de religiosidade, nós vamos gozar o melhor dessa vida que Cristo fez, e quando Cristo fez, ele faz certinho. Basta a gente não ultrapassar a linha vermelha, seguir firme. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Eu vou concluir. Eu não sei o que eu já tenho isso. Tinha um relógio ali, agora não tem mais. Para 9? Tá bom, obrigado. Mas quando der assim, perde isso aqui, tá desse aí. Deus fez isso com essa intenção única de ver esse casal abençoado e felizes. Porque essa foi a vontade do Senhor Deus para conosco. Plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía. Para concluir nessa noite, não é? Família como lugar de bênção, lugar de proteção, lugar de conselho, lugar de equilíbrio, lugar de onde Deus manda a sua bênção para todos nós, né? Para a família. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Se a família não está orientada corretamente, logo a igreja também não estará, tampouco está, né? A nação. Se a família está assim desequilibrada, aí tudo vai começar a ficar desmoronado, né? Mas quando a família é uma família que se comunica, é uma família que conversa, sabe resolver os seus problemas, sabe dialogar, né? Conversar, brincar, aí dá certo. A gente, quando a menina está ainda no berço, aí a gente anda, passeia, faz tudo. Aí vai crescendo, vai 2 anos, 3 anos, olha que coisinha linda, tal. Aí depois vai crescendo a menina, né? Ou o menino, sei lá, o filho. Aí a gente beija, a gente abraça. Aí quando vai chegando na fase que é exatamente para fazer o acompanhamento, a gente relaxa. O homem, a mãe, às vezes o papai, a gente relaxa. Porque a gente acha que a proteção tem que ser só até os 12, 13, 14, 15 anos, ela se cuida. Bem, é verdade. Prepara ela para isso mesmo. Porque você não prepara um filho para ficar morando com você todo tempo. Você vai criar ela para enfrentar e saber lidar com as coisas desse mundo. E por outro lado, a Bíblia diz que isso é heranças do Senhor. Não é? Mas a gente vai, beijo, abraço até uma certa idade. Daqui a pouco a gente já não sabe abraçar, beijar, conversar, dizer, ensinar a fazer essas coisas. Até porque a fase da adolescência começa lá nos espíritos de todo adolescente, é isso. É o período da identificação. Ele não consegue se identificar o mundo onde ele está. Ele acha que é mais feliz que os outros estão usando sapato, não sei o quê, o pé dele está crescendo mais do que o outro, não sei o quê. É uma fase que
não consegue se identificar direitinho. Aí o pai e a mãe às vezes não tem paciência de conversar. Aí afasta a menina de perto dele. Qual é a primeira pessoa que ela encontrar apoio, o homem que ela encontrar apoio, pronto, ela vai lá em casa e vai embora. Acabou. Mas isso é igual eu, né? Tem uma menina. E eu tenho dois, tem só uma menina. Tá aí. Tem que aproveitar, vamos lá abraçar, tá? Porque senão chega um malandrinho, dá uma lábia, tchau. Por quê? Toda menina, quando não tem apoio do pai nesse sentido, vai namorar assim, vai embora seguir. É estatística. Tem jeito. Ela vai querer se identificar. Até esses hormônios delas baixarem. Aí você não entende esses hormônios de uma adolescente? Vai embora. Não quer nem saber do pai. Porque a gente abraça só quando ela é pequenininha. Depois de grande a gente, né, pelas ocupações do trabalho, a gente vai deixando de mão. Aí a gente tem que voltar atrás e ver se a mulher me ajuda a criar, a educar. Né? Para ela fazer um jardim, para mesmo quando tiver velhinha, mesmo me colocar lá debaixo de um pé de árvore lá, né? Mas eu não bota mesmo fruto, né? Aí eu não cuido da Cine e da Estela. Aí, quando ela tiver o jardim dela, nossa, vai ficar aqui embaixo desse pé de coqueiro, pé de espinho. Será que tem filho que faz isso com o pai? Tem muito, né? Nesse mundo, a gente vê muito isso. Pela ocupação, pela profissão, pelo corre-corre da vida, que não tem mais tempo com o pai. E o pai fica aí só ao lado. Vai embora. Aí vai dizer, só tem um hoje, Jesus. E agora? Só tem uma filha. Queria que perdeu uns 30. Se 5 não vier, mais 5 vem. Né? Esse pessoal aí da época do meu tio aí, da minha mãe, botava na quente, era só de 10 para frente. A vantagem é essa, né? Quando se morrer um, tinha 2, 3. Mas irmãos, vamos encarar a família ainda como sendo a maior instituição da terra. Família saudável, igreja saudável, Estado saudável. A polícia vai servir só para segurança, mas não vai ter maconheiro, não vai ter uma série de situações que também a gente não vai comparar aqui, porque um dos filhos saiu desse jeito. O culpado foi o pai. Não. Adão e Eva era certinho, mas saiu lá matriculado e matou o irmão. Deus lá no céu era certinho, mas saiu o mundo todo atribulado. Então a culpa não é pai, não. Muitas das vezes não. Não, é filho velhinho, seu pai é o crente lá da Rapeca, aí não tá. É filha do Alberto. O pai é santo, mas o filho é um satanás. Assim que ele diz, não é? Mas o pai nunca ensinou isso. Aí a gente tira com esses exemplos da Bíblia, Deus maravilhoso, poderoso, como é que Satanás vai criar aquilo dentro dele? Ficou furioso contra Deus. Então a gente vê que esse mal, ele vem assim, eu não sei nem dizer como incutido no anjo. O anjo passou para Eva, e Eva passou para Adão, e aí foi misturando isso aí, não é? E o governo de Cristo, abri aqui um parênteses e falar, o governo de Cristo, o reino milenial, ele está reinando, mas a Bíblia diz que vai ter gente que está insatisfeito, porque é o governo dele. Agora, a gente diz, prefeito dele, meu irmão, o dia de Cristo vai ter gente que vai se revoltar, ninguém agrada esse homem, paciência. Nossa, uma raça boa, mas tem hora que. Amém? E o seu jardim? Está tudo certinho no seu jardim? Hã?
Tem comida boa, tem dormida boa, tem filhos educados, ou está faltando o quê? Aí você vai analisar direitinho, rapaz, o jardim está faltando aqui umas florzinhas, vou enfeitar, né? Olha, o meu jardim está assim, vou dar uma ajeitadinha, ainda tem tempo de arrumar, sempre tem tempo, sempre tem tempo. Rapaz, aquela filha ali está, não, vai lá, um abraço, um beijo, um perdão. O pai quer pedir perdão hoje para a filha, o negócio é sério. Que é o chefe aí, que chefe, nossa, é escravo, a Bíblia diz, escravo da justiça, ainda mais nós crentes, somos servos. O maior líder dentro de uma casa, a Bíblia é o cabeça, né? Mas o maior líder, o maior servo é o próprio povo, assim como Deus é. Deus não ser supremo, mas quem foi o maior servo foi Ele. Amém? Eu quero agradecer aqui a igreja, em nome de Jesus, continue orando por nós, para a gente saber educar essas meninas, educar a igreja, educar vocês, a família de vocês, observarem cuidadosamente com quem eles estão andando, o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, cada um fazendo esse crivo, essa verificação e tentando melhorar naquilo que não foi legal lá no começo, tenta melhorar agora. Amém, meus irmãos? Vamos orar pela família. Pode orar, deixa eu fazer uma oração pela família. Então vamos ficar de pé. Para Jesus ter misericórdia de todos nós, enquanto família. A igreja é uma família unida, né? Unida, que Cristo fez. Senhor, no teu nome, Pai, nós te agradecemos muito por estar aqui nessa noite. Obrigado pelos nossos pais que cuidaram de nós em tempos de dificuldade, de escassez, mas Ele não nos deixou com fome, não nos deixou morrer, sempre teve o critério de nos abençoar. Todos nós somos filhos, Senhor, e passamos de bebezinho, criança, adulto, e hoje somos já pais, avós, mas Tu sempre teve um cuidado especial conosco, e os nossos pais também. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por Tu ter nos dado um Pai, por Ele não ter morrido e ter nos criado, Senhor. Alguns outros não tiveram tal sorte, digamos assim, mas o Senhor vem abençoando também. Ó Deus maravilhoso, toca em cada família representada aqui, cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada tio, cada casal. Toca, Senhor, com o Teu poder, restabelece os planos, restabelece, meu Deus, essa família, onde houver uma confusão, um atrito, qualquer outras coisas, pensamentos, que o Senhor venha corrigir, ajudar a essa pessoa a fazer um melhor ambiente, respeitável, agradável. Ó Deus, coloca em nós essa mentalidade que Tu teve de criar um jardim e colocar Adão e Eva, que possamos dar essa segurança. E a Bíblia diz, Senhor, que nós devemos doar a nossa vida em resgate da nossa família, em favor da nossa família. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, assim devem dar o esposo a sua vida pela sua família. Espírito Santo, nos ajuda a cumprir o nosso papel quanto Pai, nos ajuda a cumprir o nosso papel, saber educar corretamente. Ó Espírito Santo, nos ajuda nessa noite, desce sobre nós a unção de sabedoria, graça e temor da Tua presença. Abençoa esta igreja, esta congregação, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles filhos que estão afastados, que estão desviados, mas nós profetizamos no nome de Jesus que eles voltarão para a
enfermo, se ele estiver enfermo, toca e cura agora, meu Senhor. Repreende agora todo tipo de ingerência maligna, qualquer plano de Satanás contra o filho dessa mulher, contra o neto dessa mulher, contra a estrutura dessa mulher, Senhor. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus, que essa família seja liberta, salva, segura e posta no nome santo de Jesus. Abençoa a tua igreja quanto família também, Senhor. Congrega o teu povo, Senhor. Aqueles que estão adormecidos, que não voltaram mais para esse jardim, que o Senhor possa encontrá-lo agora e trazê-lo de volta. Espírito de Deus, aqueles que estão, meu Pai, desgarrado como ovelha, traz para o aprisco. Traz agora o Espírito Santo de Deus, tu és poderoso. Nós clamamos em favor desse nosso irmão, na fé, que tu traga ele de volta agora. É o nosso irmão, faz parte dessa família. Nós clamamos e pedimos pela vida dele, o retorno dele em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ouvir mais um hino com a irmã Ana Luísa e a irmã Silvana. O primeiro nós encerramos o trabalho. Nós queremos agradecer a presença do irmão Pedro Ernesto e quero dizer para a igreja, se a igreja está satisfeita com a mensagem nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que mais foi um ensino para mim. Eu acho que para a igreja também nós devemos aprender mais, né? A mensagem foi um ensinamento para todos nós. Nós vamos ouvir mais um vídeo, irmão.